Olá, queridos irmãos. Eu estou aqui no Dia a Dia com Deus para falar mais uma vez sobre a importância da oração. John Piper, certa feita, disse: se você não orar, você não viverá. Nós temos que olhar para a prática da oração com essa proporção, como algo vital para as nossas vidas, porque de fato é. A oração é um dos exercícios espirituais mais elevados, se não o mais elevado que existe. Deus tem inúmeras maneiras de falar conosco. A sua multiforme sabedoria, a sua onisciência faz com que Ele seja capaz de se comunicar conosco de várias maneiras. Entretanto, nós só temos uma forma de falar com Deus, é através da oração. Não seria esse o motivo de sermos uma igreja tão fraca, de uma fé tão pífia? Nós não temos vida de oração? A exemplo de todos os homens que vieram antes de nós, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, os 2000 anos de história da igreja, não estaremos nós fazendo diferente, porque todos eles foram homens e mulheres de oração. Viam na oração uma prática essencial para suas vidas e importantíssima. Entretanto, nossa geração parece que desconhece o valor da oração. Você precisa aprender a ficar de joelhos. Precisa aprender a gastar tempo com Deus. Ela é uma das principais maneiras de fortalecer a igreja, o cristão, ajudar no combate contra a carne e o pecado, na nossa santificação gradual. A oração traz inúmeros benefícios que, se nós fôssemos mensurar aqui, ficaríamos dias, horas falando. Portanto, queridos irmãos, vamos copiar os exemplos daqueles que vieram antes de nós. Você vai ver em Gênesis, depois dos descendentes de Sete, então se começou a invocar o nome do Senhor ali. Desde então, a oração passou a ser essencial e passou a ser marca de todo o povo de Deus, de todo aquele que tivesse aliança com o Senhor. Passando para Noé, foi um homem de oração. Você não pode negar isso. E a Bíblia disse que Noé também andava com Deus. De Noé passamos para Enoque, que é uma figura muito inusitada, que diz também que Enoque andou com Deus ao ponto de Deus o tomar para si. Pois chegamos em Abraão, que era um homem de oração, o qual Deus chamou de seu amigo. Isaac era um homem de oração, filho de Abraão. Jacó, neto de Abraão, filho de Isaac, lutou com Deus até o romper da alva. Era também um homem de oração. De Jacó nós temos seus 12 filhos. Todos eles aprenderam o valor da oração. Depois passamos por Moisés. Que homem! Um homem que teve tanta comunhão com Deus que, quando subiu no Monte Sinai, ficou 960 horas na presença de Deus, 40 dias, 40 noites. A comunhão a comunhão de Moisés com Deus era tão grande que ele, quando desceu do monte, a pele do seu rosto iluminava. Israel, o povo de Israel, não conseguia olhar na sua face. Irmãos, veja então a história narrando a importância da oração na vida de todos esses homens. Moisés morre e seu sucessor Josué, um homem de oração, um homem que teve um encontro com o Senhor. Passamos pelos juízes, por mais que tenha sido um período crítico, trágico na história de Israel, vamos ver inúmeros juízes que livraram Israel, que andavam com Deus, que eram homens de oração, que invocavam o Senhor, que ofereciam um sacrifício. Chegando no livro dos Reis, nós temos ali a figura de Davi, um homem de oração. É só olhar para os Salmos, são todas expressões de oração de Davi. Então nós temos outros tantos reis, o rei Asa, o rei Salomão, o rei Josafá, homens de oração. Convocavam a nação para orar e para jejuar quando as calamidades vinham e sempre apelavam a Deus através da oração. Tivemos o cativeiro, os profetas maiores e menores, e ainda assim, dentre os profetas, Isaías, Jeremias, Daniel, todos eles homens de oração. Oséias, Miqueias, Abacuque, Ageu, Sofonias, Zacarias, Malaquias.
homens de Deus, homens de oração. E chegamos ao Novo Testamento, nós temos quem? A figura de João Batista, que estava no deserto enquanto veio a palavra de Deus a João Batista. O que ele estava fazendo? Orando, jejuando. E talvez a expressão máxima, o exemplo máximo da importância da oração seja Deus, isso, o Filho de Deus. A Bíblia diz que ele ia para o monte e passava a noite orando. Se o Filho de Deus sem pecado, se o Filho de Deus onipotente, onisciente, se o Filho de Deus cheio de poder, pureza, precisava orar, quanto mais nós, pecadores, fracos, destituídos de sabedoria, de bom senso, de força, de ética, de razão, quanto mais nós não precisamos orar. Jesus morre, é assunto aos céus, deixa seus discípulos, todos sem exceção, homens de oração. Pedro, João, Tiago, depois nós temos a conversão de Saulo, capítulo 9 de Atos, um homem de oração que após cair do cavalo e ficar cego, estava orando. Foi então quando Ananias foi e o achou e o batizou, Paulo estava orando. A igreja de Atos era uma igreja de oração. O Pentecostes aconteceu quando o povo orava. Novas visitações do Espírito Santo aconteceram em Atos quando os irmãos oravam. Paulo e Silas, quando estavam presos, houve um tremor enquanto eles cantavam e oravam. E assim nós vamos passando pelas epístolas paulinas, onde ele vai dizer: orai sem cessar, orando por mim. Não deixo de fazer menção de vós nas minhas orações. Queridos irmãos, se você ainda quer alguma coisa nessa vida, nessa terra, se você quer ter alguma expressão espiritual, se você quer conquistar coisas grandes para Deus, como diz William Carey, você precisa aprender a ficar de joelhos. Você precisa aprender a gastar tempo. Nossa geração, infelizmente, ela é imediatista, ela é apressada, ela é preguiçosa e sofisticada. Ela não aprendeu essa prática, esse sacrifício espiritual maravilhoso que é a oração. Portanto, comece hoje, a partir de agora, a desenvolver uma rotina de oração, uma vida de oração constante, regular, profunda, intensa e vez ou outra extensa. Rogue a Deus a graça para que te inspire, estimule, te encha do Espírito Santo para você ter uma vida de oração. Lembrando que nunca vai ser fácil. Toda vez que você se dispor a orar, você vai ter esse tríplice inimigo à sua frente: o mundo, o pecado, a carne e o diabo se opondo à sua oração. Mas resista-os, discipline-se e você vai conseguir. Comece agora mesmo, se você pode, aí onde você está, pratique o hábito da oração. Se você pode, dá o like aí, por favor, se inscreva no canal Paulo Júnior Oficial e compartilhe o vídeo. Deus abençoe, um grande abraço.